O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Na liturgia desta noite, desta segunda-feira da quinta semana da Quaresma, estão vendo que o tempo está passando rápido, né? Antigamente tinha até aquele costume, era Semana Santa. Antes da Semana Santa era a semana do quê? Das dores. E antes da Semana das Dores era o quê? Semana das Trevas. Era costume antigo dar nome a essas semanas da Quaresma para que possamos nos preparar bem para o mistério pascal que celebraremos na sexta-feira da Paixão, no sábado santo, no domingo da ressurreição. E hoje, o tema central
na liturgia fala do testemunho que o Espírito Santo dá, o testemunho da Santíssima Trindade. A primeira leitura conta essa história, a história de Susana. Vou resumir a história para vocês. Susana é uma mulher muito bonita. Muito bonita. E estavam lá dois velhos, safados, que queriam fazer coisa que não devia com a Susana. Fizeram a proposta. Susana se recusou. E os dois então entraram em comum acordo para falar para todo mundo que Susana estava num lugar sagrado fazendo coisa que não deve com um estranho. Portanto, o pecado de fornicação, de adultério. E naquele tempo, segundo a lei de Moisés, se duas pessoas dizem a mesma coisa, aquela coisa é verdade. Era assim na lei de Moisés. Se duas pessoas dizem a mesma coisa, significa que aquela coisa é verdade, que não é mentira. Um é testemunha do outro. Os dois velhos, pilantras, entraram em acordo, já que a Susana não quis fazer as coisas com eles, levaram Susana pelo cabelo no centro da praça, lá onde estava o conselho, e falaram, essa mulher cometeu isso de pecado, e a lei manda matar. Os dois entraram em acordo para matar a Susana. E Susana não podia fazer nada, porque segundo a lei, se os dois diziam a mesma coisa, é sinal de que ela tinha feito aquilo mesmo. Mas aí Susana faz uma prece. Uma das preces mais lindas do Antigo Testamento. A prece que todos nós deveríamos fazer nas horas difíceis que nós passamos na vida. Susana diz, ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantam contra mim. Estou condenado a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. Veja, a humildade dessa mulher, a fé desta oração, que tocou o coração de Deus. E diz o texto que Deus suscitou o Espírito Santo no jovem Daniel. E quando Susana estava sendo conduzida para ser executada, Daniel dá um grito no meio da assembleia, eu sou inocente do sangue desta mulher. E falou com autoridade, com a verdade, que todo mundo parou. Espera aí, por que você está falando isso? E Daniel então lança a acusação. Olha, esses dois estão macunando contra ela. E achei interessante, sempre gosto desse trecho da profecia de Daniel, quando os anciãos dizem assim, fala, Daniel, porque Deus te deu a honra da velhice. O que quer dizer isso? Deus te deu a sabedoria. Então Daniel desvenda o mistério, separa os dois. Você sabe que a mentira tem perna? Nem perna ela tem. Mentira não deveria ter perna, que ela não vai para lugar nenhum. Nem curta, nem longa. Separa os dois, coloca um e fala assim, onde foi que você viu a Susana fazendo as coisas que não deve? Foi debaixo do pé de jatobá. Eu estou traduzindo aqui para o nosso Goiás aqui. Aí falou, tá bom, você mentiu direitinho, você vai morrer por causa da sua mentira. Chamou o outro. Onde é que você viu a Susana fazendo as coisas? Debaixo do pé de manga. Estou traduzindo aqui, né? Porque, na verdade foi a aroeira e a azinheira que falou ali no texto. A mentira foi desfeita e o mal se voltou contra os venenosos. Eles acabaram mortos segundo a lei de Moisés. Já no Evangelho encontramos Jesus que faz uma afirmação e o povo diz assim, a sua afirmação não é verdadeira porque você não tem uma testemunha. É preciso duas pessoas dizendo a mesma coisa para que aquela coisa seja verdade. E Jesus fala sozinho, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E aí o pessoal fala, você não pode falar isso, você não pode fazer promessa nenhuma, você está sozinho. E aí Jesus começa a dizer, eu não estou sozinho. E mesmo que eu estivesse sozinho, ou estivesse com mais alguém, vocês não iam acreditar em mim, vocês não me conhecem, não conhecem quem me enviou. E Jesus revela então que ele jamais se separou do Pai. As duas pessoas que falam ali é o Pai e o Filho. Deus que em Jesus, usando sua boca, proclama essa promessa.
Eu sou a luz do mundo. A luz é o quê, minha gente? A luz é aquilo que dissipa as trevas. A luz é aquilo que desfaz as mentiras. A luz é aquilo que desata o nó provocado pela fofoca. Mas graças a Deus hoje em dia não tem fofoca mais não, né? Estamos em 2025, acho que já acabou. Fofoca é coisa antiga, né? Ou será que ainda tem? Existe fofoca, sim ou não? Só que hoje está tudo moderno. Fofoca hoje ela passa pelo grupo do WhatsApp. Ela passa por aquela figurinha. Fofoca hoje ela se revela na internet, nas redes sociais da internet. Você viu aquilo, fulano? Fulano, não te conto nada. Quando alguém chega para mim e fala assim, fulano, padre, não te conto nada. Então, não conta. Fecha a boca. Padre, está sabendo da última? Eu só sei do primeiro e último que é Deus. Não quero saber de mais nada. Nós temos que aprender a cortar pela raiz as fofocas que vão circulando na nossa vida. E por causa de fofoca acontece tanta desgraça no mundo. Já contei isso aqui para vocês, vou contar de novo para quem está vindo pela primeira vez aqui na Missa da Misericórdia. Eu tenho a graça de estar aqui em Rialma desde 2005. Tudo bem que eu viajo para lá, mas minha residência é aqui desde 2005. Eu sou o padre mais antigo de Rialma. O padre Davi faleceu. Antes dele, eu tinha que tirar o chapéu para ele, né? Então, o padre vivo mais antigo sou eu. E desde que eu pus o pé aqui, o Senhor me deu uma imagem de que essas cidades, esse vale aqui, começando de Goianésia até Crixás, o Vale do São Patrício, esse pedaço todo aqui, tinha uma presença macabra, um demônio chamado demônio da fofoca, que ele ficava perambulando por esse vale aqui, ó, destruindo famílias, destruindo comunidades, destruindo amizades, empresas, sociedades. E eu comecei a rezar nessa intenção, pedindo ao Senhor para livrar o Vale do São Patrício deste mal terrível que graça há muito tempo caminhando por essas cidades. Impressionante, impressionante. Onde eu vou e quando eu escuto as histórias que eu fico sabendo, falo, é o danado do demônio da fofoca. E outro dia eu vi ele na entrada de Rialma. Faz tempo já, estava fazendo uma caminhada, rezando o terço, estava eu e a cachorra, falecida, que tinha uma cachorra aqui na casa. E eu rezando o terço, chegando lá no trevo de Rialma, e eu rezando pela cidade de Rialma. O Senhor afasta esse demônio da fofoca dessa cidade. Quantas pessoas vêm contar coisas que falam, meu Deus, fulano que inventa mentira. Aí depois, não, mas eu não falei nada, eu só fiz informar a família. Muda as palavras, mas o veneno é o mesmo. E eu rezando, eu vi uma criatura entrando na cidade de Rialma, um trem esquisito. Devia ter uns quase 2 metros de altura, encurvado, um chapéu grande, um cajado, uma aparência horrível. E a hora que eu vi, eu senti um arrepio. Olhei para a cachorra, os animais, eles percebem as coisas. A cachorra estava assim também. E eu segurei o texto. Quando eu olhei, o bicho já tinha ido embora. Acho que ele viu o texto e não quis entrar na cidade. Não sei se entrou. Talvez está passeando por aí em alguma casa. Deus o livre, né? Deus o livre. Mas eu tenho rezado porque isso tem sido uma praga que persegue o povo de Deus desde a época de Daniel. A coitada da Suzana quase que vai para a tumba por causa de uma fofoca ou de uma mentira. Eu sou a luz do mundo. A luz de Jesus cancela o mal da mentira. A mentira é treva, escuridão, a fofoca, a maldade, os comentários. Se você não pode falar bem de uma pessoa, cale a boca. Essa é a regra de ouro. Você não pode falar bem de alguém, cala a boca. Sabe por quê? Porque você não sabe tudo daquela pessoa para falar dela. Você não sabe. Só Deus sabe. Você não sabe quais foram as motivações que provocaram determinadas ações? Então a melhor coisa é você não se fazer juiz do outro. O julgamento. Os julgamentos que muitas vezes estão muito presentes na nossa vida, na nossa experiência de igreja. E quantas vezes é o povo da igreja que julga mais? Julga mais. Aí você fala assim, pá, você está falando do povo da igreja. Olha, gente, pelo menos está na igreja. Pior são aqueles que julgam e nem na igreja vão. Pelo menos está na igreja. Ah, mas porque não vou na igreja não, porque na igreja o povo tem a língua comprida.
A sua também é. Quando você morrer, vai o seu corpo numa caixa de fósforo e a sua língua no caminhão de 3 pedaços. Eu não vou naquela comunidade, não, porque lá tem muita gente com pecado. E você não tem, não, o filhote de cruz credo com saracura? O julgamento, a fofoca, fica analisando a vida alheia e não para analisar a própria vida. Diz o Salmo 14, Senhor, quem morará em vossa casa? E o texto diz, é aquele que tem as mãos puras, aquele que não fala contra o seu próximo. O julgamento é uma praga terrível, que hoje, pelo exemplo da primeira leitura e pela própria palavra de Jesus, o Senhor vem nos exortar. Eu queria até pedir a você que durante essa segunda metade da quaresma, quase o final da quaresma, que você peça mesmo ao Senhor que te dê a graça, a mesma graça que deu ao profeta, que ele toque a sua língua, para que a sua língua seja uma língua capaz de abençoar e não de amaldiçoar. São Tiago chega a falar que, assim como um fósforo é capaz de provocar um incêndio numa floresta, uma língua é capaz de destruir muita coisa. Eu acho que algumas pessoas, se não se converterem por causa da língua, quando morrer, vai encontrar uma porta bem grande com um tapete vermelho, feito de língua, que escorrega para a boca do capeta no inferno. Vai descobrir que ali é aquele pecado que a pessoa mais cometeu. Aquela mania, aquele vício de falar demais. Vou repetir a frase que eu disse agora há pouco, que é importante para nós. Se eu não posso falar bem do irmão, eu não falo nada. Não falo nada. Agora, se você puder falar bem, fale bem. É tão bom quando você encontra alguém falando bem do outro. Quando vem alguém contar fofoca para mim, eu já fico de orelha em pé. Eu mando calar a boca, porque se a pessoa vem contar fofoca para mim, daqui a pouco vai contar fofoca de mim para o outro. Nessa quaresma, peço ao Senhor, põe um vigia na minha boca. Me ajuda, Senhor, a usar a língua, usar as minhas palavras para abençoar, e não para amaldiçoar, e não para falar o que é mal. Falar bem, dar o bom testemunho. É coisa tão saudável isso, faz tão bem, é tão bonito ver um filho falando bem do próprio pai. Um irmão elogiando a irmã. Padre, mas tem... Olha, o segredo é o seguinte, gente. Se alguém falar mal de alguém da tua família na rua, defenda. Mas quando chegar em casa, você chama ele e fala assim, escuta fulano. Porque dentro de casa tem que ser assim. Na frente dos outros, defenda. Não estique a maldade. Mas se a pessoa diz assim, padre, onde tem fumaça, é porque tem alguma coisa lá. Então você chega em casa e conversa com a pessoa interessada. Fale com a pessoa interessada. Mas não fale da pessoa para terceiros. Porque isso é sinal das trevas que entraram no seu coração. E Jesus está dizendo, eu sou a luz. Nós não podemos andar nas trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz é Jesus, porque ele está unido ao Pai. E assim como o Espírito Santo suscitou a palavra certa na boca de Daniel, o Espírito Santo também suscitará a palavra certa na sua boca, se você estiver dentro da luz, que é Jesus. Então, vigie a sua fala, seja nas conversas, seja no grupo da família no WhatsApp, seja na internet, na sua rede social, saiba o que postar. Use a sua rede social para evangelizar. Para levar aquilo que é ruim, aquilo que é fofoca, aquilo que hoje eles falam que é fake news, né? Mas isso aqui é nome moderno para aquilo que é antigo. Mentira. Ao invés de postar mentira, poste a verdade, leve a verdade. Que bom seria se todo cristão católico não tivesse vergonha de falar de Deus na rede social. Mas é triste porque muitas vezes nós temos coragem de falar o que não deve e temos vergonha de falar daquilo que devemos falar, que é de Deus. Falar de Deus na sua família, no grupo da família, levar uma palavra que consola, uma palavra que anima. Lá na sua timeline, lá quando você posta as coisas, seja lá no Chicobook, ou Facebook, ou no Instagram, né?
no Instagram, né? Use ali para postar alguma coisa que edifique. E assim você estará caminhando na luz que é Jesus. Eu quero rezar por você nesta noite, pedindo essa mesma luz que nós celebramos através da bênção, quando você acendeu a vela no círio. E é um rito tão bonito, né? E não é invenção do Padre Delto, não, está no missal, tanto que você viu o missal sobre o altar. Não estou inventando coisa aqui, não. É previsto na liturgia esse rito da bênção da vela, da bênção do fogo, da bênção da água, da bênção do sal. A mistura do sal com a água, como você viu fazendo, isso aí não é simpatia, não. Católico não acredita em simpatia, nem faz simpatia. Um dia eu estava visitando uma família, e a família está aqui, está olhando para mim ainda. Eu cheguei na casa da pessoa, de repente eu vi um da família colocando na vassoura de trás da porta. E aí eu fiquei encucado com aquilo. A pessoa está aqui, olhando para mim ainda, com a cara mais lambida do planeta. E eu pensei assim, bom, segundo eu ouvi por aí, diz que coloca a vassoura atrás da porta para a visita ir embora, né? Então agora eu vou sentar, vou acomodar para rezar o rosário. Não é 4 horas da manhã, não, vamos rezar o rosário agora aqui, não tem fregido, mas nós aqui. Fiquei umas 2 horas na casa, para mostrar, católico não pratica, não crê, horóscopo. Que coisa mais besteira, horóscopo? É também coisa, é mentira. Você que é de aquário, cuidado para não morrer afogado. Que besteira. Você vai encontrar a pessoa que você ama está vestindo azul. Que bobice é essa? Você de touro, olha o chifre. Que besteira. Católico está muito interessado em ver o horóscopo e não se interessa pela palavra de Deus, que é luz, que é a verdade, que nos arranca das trevas. Então, aquilo que eu fazia aqui de juntar a água ao sal, que está previsto na liturgia, está no missal, e quando eu vim aspergindo você com a água benta, é para que você receba a graça que Deus quer dar nesta quaresma, nesta noite, neste resto de quaresma, para você viver essa graça especial. Qual é a graça? Que a sua boca seja uma boca abençoada. Que você use a sua boca para falar a verdade, para defender. Que você não use a sua boca como esses 2 velhos vagabundos aqui do texto. Que você não use a sua boca para fazer o mesmo que aqueles que acusaram o Senhor, dizendo que ele não podia falar o que estava falando. Não, que a sua boca seja instrumento do bem e da paz. Instrumento de santidade, instrumento de alegria. De alegria. Que a sua bênção abençoe, que a sua boca abençoe. E não amaldiçoe, que a sua boca possa ser eco da voz de Deus, da palavra de Deus. Que você se alimente com a palavra de Deus, para que ela, estando nos seus lábios, seja bênção na sua casa. Não usar a sua boca para amaldiçoar o seu ambiente de trabalho, sua própria vida. Isso sim é caminhar na presença de Deus, estar cheio do Espírito Santo, e assim caminhar na luz. Eu te peço, Senhor, nesta noite, Tua palavra chegou para nós de um jeito tão bonito nessa noite. Essa oração linda de Susana, nós também fazemos. O Senhor que conhece tudo antes de que qualquer coisa aconteça. O Senhor que é nosso Pai. Envia sobre nós esse Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, Senhor, que ungiu a boca de Daniel, que defendeu a vida, salvou a vida de Susana. O mesmo Espírito Santo que estava pleno, transbordante na vida de Jesus, teu Filho e nosso Senhor. Manda esse Espírito Santo também para nós, Senhor, nesta noite. Esta é a noite do clamor do Espírito Santo. Então nós pedimos esse Espírito Santo que acenda em nós esta luz, que é Jesus. Senhor, Tu mesmo disseste, eu sou a luz. Espírito Santo, luz de Deus, Espírito Santo, acende em mim essa luz, acende na minha alma, nos meus lábios, a luz de Jesus. Se você puder, coloca a mão sobre a sua boca. Estou orando por você, pedindo, Senhor, põe uma bênção especial nestes lábios, para que sejam capazes do bem,
E a partir de hoje, Senhor, sejam instrumentos da luz, que és Tu, instrumentos da paz. Estou pedindo, Senhor, purifica os lábios, que já foram instrumentos do mal, mas que nesta noite, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu perdão, estes lábios sejam purificados, para que possam levar bênção. E quanto mais levamos a bênção, mais bênção recebemos. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo toque estes lábios nesta noite, para transformá-los em arautos do Teu coração, portadores da Tua palavra. Coloca a mão sobre o seu coração, respira fundo e pede: vem Espírito Santo, vem Espírito. Vai repetindo várias vezes essa oração tão pequena, tão simples, mas tão poderosa. Vem Espírito Santo, vem luz de Deus, vem Espírito Santo, vem em socorro da minha fraqueza. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem.